Oi, pessoal. Hoje eu vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Do grandioso Machado de Assis. Eu tinha parado na página 82 do livro, na última leitura que eu fiz aqui para o canal. Então hoje eu vou tentar ler até a página 101, assim como eu havia prometido. Não é isso? 101? Isso mesmo, até a página 101, capítulo 52 do livro, tá? Chamado O Embrulho Misterioso. Então vamos lá, paramos no capítulo 34, página 82. Há uma alma sensível. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a entender pela sorte de Eugênia e talvez, sim, talvez lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana, essa injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa neste mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os altos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmina até a ruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de vária, casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor, havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com essa flor da moita. Capítulo 35. O caminho de Damasco. Ora, aconteceu que 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que sussurrou as palavras da Escritura, Atos 9, 7. Levanta-te e entra na cidade. Essa voz saía de mim mesmo e tinha duas origens: a piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la. Uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou imodice. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei a poucos passos e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigada a descer, mas que não deixava de lhe querer muito, tudo hipérboles frias, que ela escutou, sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império. Desci da Tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro um pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. Capítulo 36. A propósito de botas. Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido enquanto os pés, e todo eu atrás dele, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso aos prazeres de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata ao sabor dos sapateiros e de Epicuro. Enquanto essa ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito, e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um compasso de menos fizesse patear a tragédia humana. Capítulo 37. Enfim. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste.
Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasse com ela, mas depressa serias deputado. Só isso? Só isso. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola, esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima, convinha, porém, esperar alguns meses, e logo me apresentou à mulher, uma estimável senhora, e à filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27, e eu que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês estávamos íntimos. Capítulo 38, a quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a sede me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela rua dos ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro da calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita, mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências em carnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinha uma expressão singular e repugnante, que mudou entretanto logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. Crê-lo-eis, pósteros? Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexigas que lhe escalavraram o rosto, e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora, ele morreu nos braços, deixaram-lhe aquela loja de ourivesaria, mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe. Não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim da minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado, e no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte, desculpe-me, tenho pressa. Marcelo suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido, ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcelo, entretanto, chamou o moleque, deu-lhe o relógio, e apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos. De outro tempo,
Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse, e afiançou que me daria as finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha um dinheiro a bom recado, e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele. Pergunta a dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma a bênção. Olha a vara de marmelo, assim, não imagino que ela é lá em casa. Fala na senhora a todos os instantes, e aqui parece uma pamonha. Ainda ontem, digo, maricota? Não diga não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde, imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas do sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um bom homem. A mulher também. E a filha é galante, não? Não? Parece gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir estas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcelo, e no rosto como que se espraiou uma onda de ventura. Capítulo 40, na sege. Nisso entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo. Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião. E saí a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me por antecipação o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai senão quando cai-me o vidro do relógio. Entro na primeira loja que me fica à mão, e eis-me surge o passado. Ei-lo que me lacera e beija. Ei-lo que me interroga com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei. Meti-me às pressas na sede, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sede entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas salas das mulheres, e todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como que dissolve os espíritos, pois eu tinha esse vento comigo, e certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava-me por sair à planície do futuro. O pior é que a sede não andava. João, bradei eu ao boleeiro, esta sede anda ou não anda? Ué, nhonhô, já estamos parados na porta de senhor conselheiro. Capítulo 41. A alucinação. Era verdade, entrei apressado. Achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão. Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo. Falei do cavalo que me empacara e de um amigo que me detivera. De repente morre minha voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília, seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito, e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto. Tinham-lhe comido o rosto. A pele ainda na véspera tão fina, rosada e pura, parecia-me agora amarela e estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos. Tinha um lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, aliás, nunca.
Tão bonita nunca. Sentei-me enquanto Virgília calada fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada nem olhava para mim. Menos o estalido era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro ela padecia, e não pouco, ou fosse mágoa pura, ou só despeito, e porque a dor se dissimula dói mais, e muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42, que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto, dar-se movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola. Transmite-lhe o impulso e eis a segunda bola rolar, como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo o piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43. Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente, era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era-o, e então... Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra arade, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então, fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, o seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Capítulo 44. Cubas. Meu pai ficou atônito com desenlace, e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo do organismo. A princípio não quis crê-lo, Cubas, um galho da árvore ilustre dos Cubas, e dizia isso com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante e volúvel dama para só contemplar aquele fenômeno não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Cubas, repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço. Não foi alegre o almoço, eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível, não se ama 2 vezes a mesma mulher. E eu que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta explicar a Virgília. Era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha um remédio em mim mesmo. Meu pai é que nos pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal, que lhe substituiu os reumatismo, aliás, e tosses. Teve ainda meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver, pôs-se em algum lugar alto, como aliás me cabia. Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso, e meu cunhado, morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer, morreu. Cubas. Capítulo 45. Notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão. Caixão essa, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões da água benta, o fechado caixão a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa, e o levantam e o descem a curso pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um.
Isso que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Capítulo 46. A herança. Veja-nos agora o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai. Minha irmã sentada no sofá, pouco adiante. Cotrim de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu, a passear de um lado para o outro com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, essa casa pouco mais pode valer que 30 contos. Demos que vale a 35. Vale 50, ponderei. Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim. Mas não se segue que os valesse. E menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposta? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade com lisura. Por exemplo, o Cotrim não aceita os pretos, que é só o boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi eu. Fico com a sede e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava essas coisas ficar por casa, sem dar parte a ninguém, e está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata? Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vestuzez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente ao meu bisavô Luiz Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar? Pra quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime essa pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina. Bati-lhe levemente na palma. Tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu o humor. Que é lá, redargui. Não cedi coisa nenhuma. Não cedi coisa nenhuma. Nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo. É só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sede, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olha, é muito mais sumário citar-nos ao juízo e provar com testemunhas que Sabina não é a sua irmã. Que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isso e não perde nada, nem uma colherinha. Olha, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado e eu não menos que entendi oferecer um meio de conciliação. Dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois dessa pergunta declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante voltou e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partidas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos pueris, fúria de criança, risos e tristezas da idade adulta, dividimos muitas vezes esse pão da alegria e da miséria. Irmãmente, como bons irmãos que éramos, mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas. Capítulo 47. O recluso. Marcela, Sabina, Virgília. Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido, e depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo, é um vestígio da N, ou da Z, ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, aliás, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isso ao olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48. Um primo de Virgília.
Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço, então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção, e eu falhava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos, de tudo menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele, abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou não, ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo e eliminá-lo, e tudo isso ao olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49, a ponta do nariz. Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida, aliás. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, e tua explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva. Mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros da filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz com o fim único de ver a luz celeste? Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade de poder de contemplar o seu próprio nariz para o fim de ver a luz celeste, tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo ao nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos, extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival, que a abriu há 2 anos. Tinha então 2 portas. Hoje tem 4, promete ter 6 a 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entre os fregueses do rival. O chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas, e aqueles chapéus com os seus menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as coisas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais: o amor que multiplica a espécie e o nariz que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Capítulo 50. Virgília casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com Lobo Neves. Continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideia de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do ouvidor, à porta da tipografia do Plancher, vi assomar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só reconhecia a poucos passos, tão outra estava, a tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos. Ela seguiu, entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias depois, encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras. Mas no outro baile, dado daí a 1 mês, em casa de uma senhora, que ornara os salões do primeiro reinado e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos, não nego que ao conchegar ao meu corpo, aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos a outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles, mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra. O senhor hoje há de valsar comigo? Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse? Valsamos uma vez e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca. Foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força e ela deixou-a ficar, como esquecida. E eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam.
um delírio. Capítulo 51. É minha. É minha, disse eu comigo logo que a passei a outro cavalheiro. E confesso que durante o resto da noite foi-se-me a ideia entranhando no espírito, não a força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha, dizia eu a chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum passo aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me, era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repeti eu, a rir-me e metia no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, perdão. Daquele que a perdera, rico ou pobre, talvez fosse pobre algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos. Mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda, e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que, pelos meios ao seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo, posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera da meia dobra, na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral, entrou uma onda de ar puro e a pobre dama respirou a larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo. É o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico. É uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-mo diante dos olhos. Vi claramente vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma, ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande, uma simples moeda, hein? Veja o que é ter, aliás, valsado um poucochinho mais. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Capítulo 52. O embrulho misterioso. Foi o caso que alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho não grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé. Assim, por experiência, e bati, o embrulho resistiu. Relancei os olhos em volta de mim. A praia estava deserta. Ao longe os meninos brincavam, o pescador curvava as redes ainda mais longe, ninguém que pudesse ver a minha ação. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete. E hesitei um instante, creio que por vergonha. Assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, carejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas podres. Era tarde. A curiosidade estava aguçada como deve estar ao do leitor. Desfiz o embrulho e vi, achei, contei, recontei nada menos de 5 contos de réis. Nada menos, talvez uns 10 mil réis mais. 5 contos em boas notas e moedas, tudo asseadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara a outro com outros olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente. E concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos. Eu que era abastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa do Lobo Neves, que instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia. Fui-lhe apresentado. Ele lembrou-se logo da carta da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília pareceu saborear o meu procedimento e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga que eu ouvi com impaciência de uma mulher histérica. De noite no dia seguinte, em toda aquela semana, pensei o menos que pude nos 5 contos e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro achado. Todavia não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, aliás. Era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa.
Não se perdem 5 contos como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30.000 sentidos, apalpa-se a miúdo, não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento, e para se perder assim tolamente numa praia, é necessário que... Crime é que não podia ser o achado, nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, com uma sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Esses 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em uma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou alguma outra coisa assim, hei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas delicadas alusões ao caso da meia dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53. Vigília que já se não lembrava da meia dobra, toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e pecas. O nosso amor é daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhe poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me sim que em certa noite abotoou-se a flor ou o beijo, e se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam, em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava à farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo.